Olá, pessoal, tudo bem? Este é o Ordem Natural Podcast, seu podcast de cultura, filosofia e valores morais, no qual falamos sobre coisas inúteis, porém importantes. Não se esqueçam de nos curtir nas nossas redes sociais, nós estamos no YouTube, no Facebook, no Instagram, no Telegram, no Rumble, no Getter e no Twitter. Hoje nós iremos analisar o livro O Estado Servil, de Hilaire Belloc. Belloc é um dos fundadores do distributismo, da filosofia, da teoria social e política do distributismo, e um amigo, né, do Chesterton. E a partir dessa obra, nós queremos fazer duas reflexões aqui. A primeira é a seguinte: é possível realizar uma crítica ao capitalismo sem ser de esquerda, sem ser pelo ponto de vista da esquerda? E a segunda questão é: nós já estamos vivendo, ou ao menos caminhando, né, a passos largos, na direção de um Estado servil, em que a maioria das pessoas são escravas ou semi-escravas, controladas e dominadas por uma elite poderosa. Mas antes de começarmos essas reflexões, o nosso amigo Lucas Zambuja irá fazer algumas introduções biográficas ao nosso autor. E aí, Lucas, tudo bem? Tudo bem, Madaloso. Então, eu vou falar algumas coisas aqui do, digamos, perfil biográfico, intelectual do Hilaire Belloc, que é um pensador do início do século XX, né? A produção dele entra no início do século XX, tendo nascido no final do século XIX, mais precisamente em 1870, numa pequena cidade francesa chamada La Celle-Saint-Cloud, né? Eu acho que é assim que se pronuncia. E realmente, assim, a trajetória intelectual do Hilaire, ele é impressionante, né, em vários sentidos, né? A questão do distributismo é uma, né, das linhas de produção intelectual dele. Mas antes vamos falar um pouco aqui da vida dele, né, para a gente conhecer um pouco esse autor que não é conhecido pelo grande público no Brasil, mesmo as pessoas que têm interesse em ideias políticas, econômicas. Então, o pai do Belloc, chamado Louis Belloc, foi um advogado, e a mãe dele, isso é muito interessante, chamada Elizabeth Rainer Parker, ou seja, pelo nome a gente já está vendo que ela era uma inglesa, então ele é fruto do casamento entre uma inglesa e um francês, mas a mãe do Belloc foi uma escritora feminista, né, uma grande ativista pelo direito ao voto das mulheres, uma defensora do sufrágio feminino, e isso é muito interessante porque o Belloc, ao longo da sua vida, tanto na juventude como na vida adulta, ele vai se opor à questão aí do voto feminino, inclusive quando ele teve a sua trajetória política como um parlamentar inglês na Câmara dos Comuns, que eu vou falar um pouquinho mais adiante. Mas é o seguinte, quando o Belloc tinha 2 anos de idade, o pai dele faleceu. E aí a irmã, né, ele teve uma irmã que também foi uma grande romancista, e a mãe enfrentaram dificuldades financeiras, como era comum na época, né? Normalmente quando o homem falecia, né, as mulheres não tinham recursos próprios para sustentar a família, enfrentaram dificuldades financeiras e mudaram-se, né? A mãe, né, resolveu voltar para sua terra natal, para a Inglaterra, porque lá ela conseguiria, né, criar os filhos melhor, né, junto à sua família, né, de origem. Ao longo da vida, o Belloc ele manteve os laços com os dois países, a França e a Inglaterra, ao ponto que ele serviu o exército na década de 90 do século XIX, ou seja, por volta de 1890, serviu no exército francês e não no exército inglês. E uma curiosidade, o Belloc perdeu 2 filhos para as 2 guerras mundiais, o filho mais velho na Primeira Guerra Mundial e o filho mais jovem na Segunda Guerra Mundial. Ele era um católico praticante, e isso, como a gente vai ver, trouxe algumas dificuldades para ele na Inglaterra, porque a Inglaterra
não via com bons olhos os católicos, seja pela sua matriz protestante, seja porque também era uma sociedade que estava aderindo fortemente aí a ideais não religiosos ou antirreligiosos, né? E que aonde, principalmente o catolicismo, né, era muito mal visto. Mas assim, isso não impediu o Belloc de ter uma educação, né, uma carreira na educação de destaque. Ele se formou em História por Oxford, com distinção máxima, destacando por suas habilidades como escritor, orador e principalmente debatedor. Nesse sentido, ele foi o presidente da tradicional Sociedade de Debates, a Oxford Union, né? Para quem gosta de debate, inclusive tem até o canal da Oxford Union até hoje, né? Existe essa instituição em Oxford, e tem o canal deles no YouTube, onde se pode ver diferentes tipos de debate com pessoas do cenário internacional, como Roger Scruton, Jordan Peterson, enfim, vários outros. Ao longo da vida, o Belloc foi um grande debatedor, né? Ele travou embates com figuras conhecidas, né? Como H.G. Wells. Ele fez fortes críticas a um livro do H.G. Wells sobre história. A gente tem um episódio sobre o H.G. Wells, né? Só pra... Exatamente, é bom lembrar, a gente menciona um pouco essa faceta do H.G. Wells de intelectual que defendia ideias socialistas, que, né, hoje a gente pode chamar de globalismo. Vejam lá o episódio sobre A Conspiração Aberta, que é um livro do H.G. Wells. E ele também travou um forte debate com Remington MacDonald, que foi um líder e fundador do Partido Trabalhista inglês. E justamente desse debate com o MacDonald que o livro do Belloc foi esse livro, né, O Estado Servil, e as ideias do Belloc começaram a tomar corpo. Além disso, ele foi, como o Madaloso falou, um grande amigo do Chesterton, a ponto que nos ciclos sociais onde ambos frequentavam, né, brincava que existia uma espécie de monstro intelectual, né, uma espécie de Frankenstein intelectual, que era o Belloc Chesterton, ou Chest Belloc, né, brincavam. Mas assim, sendo católico na Inglaterra, o Belloc ele enfrentou vários tipos de preconceitos e dificuldades, né, na sua carreira profissional, política, enfim, assim como a sua origem francesa, né. É bom a gente destacar, para quem não sabe, né, ingleses e franceses eles têm uma rixa, né, mais ou menos parecida com que, até assim, parecida no sentido de como essa rixa se manifesta no dia a dia, na vida vulgar, né, no senso comum, como o brasileiro tem com os argentinos, né? Ou seja, os franceses são apelidados pelos ingleses de frogs, né, de sapos, etc. E os franceses também têm alguns apelidos aí para os ingleses. Mas, enfim. Então, assim, ele estava assim ele era... Hoje a gente falaria, né? Ele fazia parte de uma dupla minoria, né, oprimida na Inglaterra, católico e francês, né? Origens francesas. Por exemplo, como é que isso se manifestou na vida dele? Ele, ao se candidatar a uma vaga de professor na Universidade de Glasgow, o reitor escreveu para o Belloc que a religião dele seria um impedimento para a sua nomeação ao cargo. Isso ficou bem claro. Ele desconfiava também que não havia conseguido uma bolsa na época universitária dele, exatamente por causa da sua religião. E, além disso, a religião e a sua origem francesa dificultou na sua curta carreira como parlamentar do Partido Liberal. É bom que se diga que ele foi membro, né, do Partido Liberal, porque o Partido Conservador não aceitava católicos e, especialmente também, aí franceses, né, ou pessoas que tinham essa origem francesa. Então, o Partido Conservador inglês ele era contra, né, a emancipação dos católicos da Inglaterra, para falar a verdade. Por isso que essa importação do conservadorismo inglês para o Brasil talvez não seja a coisa mais adequada, embora esse seja um outro tópico para outra hora. Exato, né? A gente tem que refletir um pouco aí sobre isso, porque, afinal de contas, a matriz, né, brasileira, inclusive do conservadorismo brasileiro, é católico. Mas, por exemplo, na eleição de 1906,
o partido de oposição divulgou o slogan, o seguinte slogan contra Belloc: não vote num francês e católico para o parlamento. E contrário aos conselheiros eleitorais da época, né, o Belloc se posicionou publicamente, né, como católico, enfim, né, não escondeu isso de maneira nenhuma, e num discurso ele falou o seguinte, abre aspas: senhores, eu sou católico, na medida do possível vou à missa todos os dias. Isso, e aí ele tira do bolso um terço, né, um rosário, né, ele fala, isso é um rosário. Na medida do possível, ajoelho-me e conto essas contas todos os dias. Se você me rejeitar por causa da minha religião, agradecerei a Deus por ele ter me poupado da indignidade de ser seu representante. Fecha aspas. Então, aqui a gente já vê uma outra faceta da personalidade do Belloc, que era um sujeito muito assertivo, com uma personalidade forte, né? Ao ponto que, durante a sua carreira política, ele foi apelidado de Velho Trovão, né? Era um sujeito de firmes convicções e não escondia de ninguém a sua forma de pensamento. E nesse sentido, politicamente, né, ele, inclusive, se opôs a algumas posições do Partido Liberal. Mas, apesar disso, ele vence até a eleição, com uma maioria apertada, mas vence, né? E se opôs a pautas do próprio partido, do Partido Liberal, que na época defendia reformas sociais que viriam a ser o que se chamava de Estado Babá inglês, que é uma espécie de início de social-democracia, de welfare state, né, de Estado social. Ele se opôs a muitas dessas políticas, inclusive políticas que estavam sendo propostas pelo Partido Liberal, pelo governo do Partido Liberal, né, pelo primeiro-ministro, que era do Partido Liberal na época. E também ele se opôs à reforma educacional proposta pelo seu partido, né, que dava poder ao Estado de decidir sobre a educação das crianças, e o Belloc via isso como uma muita preocupação em termos da autonomia das escolas católicas, e principalmente ele sempre foi contra a medidas que dava poderes ao governo central. Né? Ele foi um forte defensor do princípio da subsidiariedade, que é a ideia de que, em políticas, as decisões mais importantes têm que ser feitas o mais localmente possível. Né? Foi um defensor dos valores católicos e cristãos, né? E justamente esse é o fundamento da sua visão política, que o livro Estado Servil é uma das suas principais obras a esse respeito. O Belloc, ele escreveu outros livros na área de política. Antes do Estado Servil, ele escreveu um exame sobre o socialismo, a Igreja e o socialismo, o sistema partidário, socialismo e o Estado Servil, e o próprio Estado Servil, que é de 1912. Depois ele escreveu também outros nesse sentido. Um dos mais conhecidos, além do Estado Servil, é um ensaio sobre a restauração da propriedade. E junto com Chesterton, ele defendeu o que ficou conhecido como distributismo ou distributivismo, depende aí da tradução, que é um sistema político-econômico que se opõe tanto ao capitalismo como ao socialismo. A gente vai ver que o Belloc ele tem uma definição de capitalismo muito peculiar, né? Não confundam isso com livre mercado. Tá? A definição de capitalismo de Belloc não é exatamente a ideia que muitas vezes liberais têm de capitalismo ser um sinônimo de livre mercado, né? Mesmo quando a gente considera ideias do ponto de vista normativas, né? De ideal de sociedade. Mas esse ideal, o distributismo, né? essa visão sobre a economia, sobre a política, ela está baseada na encíclica Rerum Novarum, que pode ser traduzida como Das Coisas Novas, do Papa Leão XIII, que foi publicado em 1891, e que é a sistematização daquilo que hoje é conhecido como a doutrina social da Igreja. O distributismo ele é baseado nos 3 princípios dessa doutrina, que é a propriedade privada, o princípio da solidariedade e o princípio da subsidiariedade. Tá? O da propriedade privada, eu não preciso falar, é a defesa, né, de que os homens devam ter a sua propriedade, enfim, os seus direitos de propriedade reconhecidos, e a garantia, né, do acesso à propriedade privada.
O da subsidiariedade eu acabei de explicar, e o da solidariedade é a ideia de caridade cristã, né? Uma preocupação com o bem comum, com o bem-estar da comunidade, um compromisso e uma obrigação em ajudar os mais vulneráveis, né? Então, de certo modo, é isso, né, que a gente vai estar discutindo, são essas ideias, não só do livro Estado Servil, mas nós vamos falar do distributivismo, ou do distributismo, e a sua importante e interessante interpretação econômica, política, moral e histórica, né? Ela não é um conhecimento assim departamentalizado, né? Apenas econômico ou apenas político, né? É uma filosofia social, no sentido amplo da palavra, e que se propõe ser uma alternativa entre o socialismo e o capitalismo, que o distributismo vê que levam ao mesmo ponto de chegada. Tanto o capitalismo como o socialismo levam à concentração da propriedade na mão de poucas pessoas, né, de uma elite, e, consequentemente, há uma proletarização, né, da sociedade. É bom destacar que quando Belloc e os distributistas falam em proletarização, não é no mesmo sentido que o Marx dá. O Marx, o proletário, é a classe sem propriedade de trabalhadores de fábrica. O conceito de proletário no distributismo é mais amplo, né? São as pessoas politicamente livres, porém sem propriedade, né? Que possuem, então, não possuem meios para garantir a sua autonomia e liberdade econômica e material. Então, a gente vai discutir isso, mas finalizando, o Belloc, ele foi um autor muito produtivo. Ele publicou em torno de 150 livros, centenas de artigos, não só sobre política e economia, mas também sobre história, especialmente inglesa e francesa, assim como história da igreja e da cristandade, apologia católica, livros de apologia católica, de teologia, poesia, romances, comédias, sátiras, e fez muito sucesso como escritor de livros infantis, né, ao ponto que ele chegou a ser comparado, né, pela crítica especializada ao Lewis Carroll, né, que é o autor de Alice no País das Maravilhas. Então, é um sujeito muito interessante de ser lido, né, não só nesse aspecto do seu pensamento político, mas também como historiador, como autor de poesia e de ficção. Bom, é isso aí, eu já dei assim, né, o meu resumo ficou até um pouco extenso sobre a biografia do Belloc, mas vamos falar especificamente então do Estado Servil, Madaloso, né, como é que o livro está organizado, do que ele fala exatamente. Então, a principal teoria do Belloc é a de que a sociedade industrial da sua época estava caminhando na direção do reestabelecimento da escravidão, ou de um sistema de servidão. Ou seja, durante muito tempo, a sociedade esteve livre, mas agora ela voltará a ser uma sociedade escravagista ou servil, né, com uma classe de possuidores e uma classe de pessoas que não possuem nenhum controle, né, sobre os meios de produção. E que, por esse motivo, não são autossuficientes e independentes, né, vivendo apenas, digamos assim, das migalhas dos poderosos, que possuem, sim, as propriedades e os meios de produção. Esses poderosos são uma pequena elite, né, que vai ficando cada vez menor, né, mais restrita. Então, no início da obra, né, ele expõe uma breve história econômica da Europa, que tem algumas interpretações heterodoxas, e por isso mesmo bastante interessantes, né? Ou seja, ao contrário do que se diz, né, e contra o consenso às vezes é bom, né, abre os horizontes. Ele começa então dizendo que no processo de desintegração do Império Romano, né, a aristocracia romana se muda para o campo, onde estabelece aquelas vilas, né, aquelas fazendas enormes, cujas terras eram cultivadas por escravos. Com o passar do tempo, né, com a cristianização da Europa, o status desses escravos passa a ser modificado, né, e gradualmente eles se transformam em servos. Isso aí não é nada de heterodoxo, isso aí ele segue a historiografia mais ou menos convencional, né? Mas a tese um pouco mais heterodoxa, talvez, do Belloc, é de que os servos do século XI e XII, né, já era quase que um camponês autônomo. Legalmente, ele ainda era, de fato, em teoria,
quer dizer, legalmente ele ainda era em teoria, né, não de fato, um servo e estava ligado ao solo em que ele nasceu. Mas, diz o Belloc, na sua condição social de facto, tudo o que lhe era exigido era que sua família cultivasse sua parte da terra servil ali, né? E que os deveres para com os seus senhores fossem cumpridos, ou na forma de pagamento ou na forma de trabalho. Ou seja, não seria muito diferente do imposto moderno, né? A diferença é que o imposto poderia ser pago em trabalho. Uma vez cumprida essa obrigação, era comum, então, que os membros da classe servil pudessem ingressar nas profissões de carreira e na igreja, né? E, além disso, era relativamente fácil para eles se tornarem homens livres nas cidades, né? Para migrarem para as cidades, né? E, de fato, cada vez mais as cidades foram ganhando autonomia, cada vez mais o costume de abrigar e defender defender os servos fugitivos, né? Se espalhava pelas cidades medievais, até que virou uma prática social amplamente reconhecida. Com o passar do tempo, a velha noção servil do status do camponês foi desaparecendo, e os tribunais e os costumes da época passaram a tratar o camponês cada vez mais como um homem sujeito a certos tributos, talvez certas tarefas periódicas, né, dentro da sua unidade ali, mas em tudo mais livre. O Belloc menciona que um grande passo, né, no processo de reescravização do povo, ou seja, o escravo, o servo, né, estava livre, né, mas quando o Henrique VIII resolveu tomar as terras da Igreja Católica no século XVI, isso representou então um grande passo nesse processo de reescravização. Isso, para ele, foi realmente uma catástrofe, né, significou uma catástrofe. E o que aconteceu foi que, após a ruptura ocasionada pela Reforma Protestante, o rei Henrique VIII decidiu estabelecer a sua própria igreja, fundar a Igreja Anglicana e se livrar da influência do catolicismo, também confiscar as terras da Igreja Católica. Mas, aparentemente, o Henrique VIII estava mais interessado nos recursos financeiros imediatos do que na propriedade rural. Então, a aristocracia rural inglesa, que já tinha se tornado bastante rica e poderosa, já era proprietária de várias terras, basicamente, essa aristocracia comprou essas terras confiscadas e, assim, o Henrique VIII deu elas, né, em troca de uma ajuda financeira, né? E, assim, ele perdeu, o Henrique VIII perdeu esse poder, né? Os Tudors foram perderam um certo poder, né? E esse foi o início de um grande declínio do poder da coroa britânica. E o Belloc afirma que esse foi um momento crucial na história da Inglaterra, porque, a partir desse momento, um pequeno número de famílias passou a possuir cerca de 50% das terras, ou mais de 50% das terras agrícolas do país. E por que a Inglaterra é tão importante? Porque nessa teoria do Belloc foi onde tudo começou. Tudo começou primeiro na Inglaterra, os outros países então seguiram o exemplo inglês. Então Belloc literalmente afirma que aí estão as origens do capitalismo. Notem que a definição que ele dá de capitalismo, como o Lucas mesmo já disse, ela é bem peculiar. Ela não é a definição do Marx, ou do Max Weber, ou dos economistas liberais. Para o Belloc, o capitalismo, a gente vai, né, falar um pouco mais disso aí adiante, mas só para resumir, né, para contextualizar, ele é um arranjo instável, né, onde poucos têm muito, né, e muitos têm pouco, e onde as massas são politicamente livres, mas economicamente dependentes, além de serem desprovidas de propriedade e viverem uma situação de extrema insegurança. Então, segundo Belloc, nesse momento da história inglesa se dá praticamente o fim da vida tradicional camponesa, da liberdade do camponês herdada, desse processo de emancipação que aconteceu na Idade Média, durante a Idade Média. E na verdade, né, mais tarde o processo se intensificaria, né, até chegarmos em uma situação em que a maioria não tem quase nada e depende dos outros para se sustentarem. Curiosamente, eu não entendi direito porquê, mas ele não mencionou os cercamentos, né, um movimento que começou com os Tudors e que foi até o século XVIII, talvez até o século XIX, início do século XIX, em que as terras que antes eram de propriedade comum de todos os membros de uma aldeia, ou pelo menos disponíveis ao público para pastagem, animais e o cultivo de alimentos, né, essas terras então elas foram tomadas e transformadas em terras privadas, geralmente com muros ou cercas, né, e aumentando a extensão de terras das pessoas que já eram grandes proprietárias. Mas, de modo geral, é interessante notar que a teoria do Belloc, e aí é um outro elemento heterodoxo da teoria dele, né? Ela contraria muito a teoria de muitos liberais e até mesmo a de conservadores, né? Segundo a qual a liberdade da qual os ingleses gozavam
era o resultado do poder da aristocracia inglesa. Ou seja, o fato de que essa aristocracia funcionava como um contraponto à monarquia, isso aí garantiu a liberdade na Inglaterra, porque por isso nunca existiu uma monarquia absoluta na Inglaterra, tal como em outros lugares. Ou seja, de acordo com essa visão mais mainstream, a liberdade moderna, principalmente a liberdade anglo-americana, tem as suas raízes na aristocracia inglesa. O que Belloc está dizendo é exatamente o contrário, que essa aristocracia rural, ela é, na verdade, a grande responsável pelo reestabelecimento de um Estado servil na Inglaterra. E aí depois, pelo reestabelecimento de um Estado servil, mas nesse processo tem a fase capitalista, durante essa transformação, no curso dessa transformação. E de acordo com Belloc, o capitalismo ele é instável por natureza, porque ele está em conflito com todos os sistemas de direito existentes ou possíveis. E também porque os efeitos da negação de segurança para as pessoas são intoleráveis. Consequentemente, o capitalismo ele é um problema que exige uma solução, ou seja, o estabelecimento de alguma forma estável de sociedade, cujos resultados econômicos, ao proporcionar suficiência e segurança para as pessoas, a subsistência, ao sustentar as pessoas e proporcionar segurança, esses resultados deveriam então ser toleráveis aos seres humanos. Mas ele afirma que existem apenas três soluções possíveis. A primeira seria o coletivismo, ou a colocação dos meios de produção nas mãos dos responsáveis políticos da comunidade. A segunda alternativa seria o reestabelecimento de um Estado distributivo, no qual a massa de cidadãos deveria ser proprietária de vários meios de produção. E a terceira alternativa seria a escravidão, ou um Estado servil, no qual aqueles que não possuem os meios de produção serão legalmente obrigados a trabalhar para aqueles que os possuem e receber em troca uma segurança e a subsistência. Em seguida, ele afirma que a solução para a qual a civilização contemporânea caminha é a do Estado servil. Primeiro, porque ele acha que a alternativa socialista, por vários motivos, ela está afadada ao fracasso. E, aliás, não é nenhuma alternativa desejável, Fique bem claro, ele não era socialista. Mas principalmente porque ele acha que as propostas socialistas, por natureza, vão acabar involuntariamente gerando uma sociedade dividida em duas classes, uma classe de governantes e outra de escravos, ou seja, o Estado servil. Por outro lado, não existe um interesse na solução distributivista, porque naturalmente não existe um interesse por parte das classes dominantes em pensar numa solução distributivista para esse problema. E além disso, as próprias classes trabalhadoras que se beneficiariam de um arranjo distributivista, elas não conhecem esse sistema. Elas não conseguem nem mais conceber direito esse sistema. Então a conclusão dele é de que a tendência em um futuro próximo é a de um Estado servil. Eu acho muito interessante a análise do Belloc, porque realmente, como tu destacou, é uma visão em comum sobre a transição do medieval para o moderno. Qual é a visão comum? A visão comum é a ideia que está baseada na ideia de progresso. Então, a Idade Média era uma idade de obscuridade, de forte repressões, limitações de toda a ordem, e de uma espécie, em alguns casos, se vê como uma espécie de totalitarismo religioso, como se as organizações, a Igreja Católica, enfim, e também até mesmo os senhores feudais regulassem a vida dos servos e, enfim, das pessoas por completo. E é interessante que essa visão, ela é compartilhada de diferentes formas, é claro, mas ela é compartilhada entre liberais, os defensores da economia de mercado, da Revolução Industrial e tudo mais, e os socialistas, que são críticos a esse processo, mas também defendem a ideia de que houve um progresso aí. Nós até mencionamos... Só um parênteses, a historiografia mais recente mostra, inclusive, que havia resíduos de paganismo em várias regiões da Europa, principalmente as regiões mais afastadas, até o século XI, XII, tanto que, sei lá, tinha práticas assim bem pagãs, como, por exemplo, canonizar cachorro, a própria população canonizava um cachorro, por exemplo, coisa que seria um absurdo,
de acordo com a doutrina da igreja. Só um parênteses, assim, para mostrar que essa concepção do totalitarismo religioso na Idade Média é uma coisa que não parece fazer muito sentido, não. Que vem com toda essa visão caricatural da Inquisição, cruzadas, etc., né? Mas, enfim, assim, os socialistas eles também compartilham isso, ao ponto que, no episódio que a gente analisou lá, o Manifesto do Partido Comunista, né, foi os nossos últimos episódios, nós falamos sobre isso, né, de como Marx via que a burguesia era uma etapa necessária para superar aquela sociedade cheia de obrigações morais, religiosas, né, atrasadas, não científica, não racional, e assim por diante. E o Belloc, ele apresenta uma outra visão, uma visão de que, na verdade, houve uma perda, né? Ou seja, o que ele faz? Ele meio que separa o progresso material, né? O progresso material no sentido tecnológico da Revolução Industrial, por exemplo, do processo de transformações das instituições políticas e econômicas na Europa, né? Ou seja, ele até chega a mencionar isso, né? Que se tivesse ocorrido a preservação das instituições do Estado distributivista, que para ele existiu como uma realidade durante uma boa parte, durante um milênio do período medieval, pelo menos, né? Os aspectos dramáticos e desagregadores da Revolução Industrial teriam sido, talvez, muito mitigados, né, pela uma presença de instituições políticas comprometidas com a subsidiariedade, com a manutenção dos pequenos negócios, das pequenas propriedades e assim por diante. Então, o que a gente vê aqui é uma visão, né, conservadora, de origem católica, de crítica ao capitalismo, né, e de crítica ao mesmo tempo ao socialismo, no aspecto que ambos, né, compartilham, seja no ponto de vista das ideias, seja no ponto de vista, na percepção dele, do processo histórico, né? Porque o que ele diz? Num determinado momento do livro, ele faz uma fórmula sintética da sua tese, que perfaz, né, toda a obra. Ele diz assim: o Estado capitalista engendra uma teoria coletivista que, posta em ação, produz algo absolutamente diferente do coletivismo, a saber, o Estado servil. Então, o que ele estava dizendo? Ele estava dizendo o seguinte: olha, a instabilidade do Estado capitalista, e eu já vou chegar aqui dando a definição dele de Estado capitalista, né, não enfim, né, mas ele diz, olha, o Estado capitalista, né, ele é instável por natureza, de diferentes razões. E nada que é instável dá para permanecer durante muito tempo. Então, você vai ter que ter alguma saída de estabilidade. E ele vai dizer que existiam já indícios, né, em termos de leis, reformas na Inglaterra, que levariam a uma identificação com as propostas socialistas, tá? Mas que isso não necessariamente iria contra aos interesses dos grandes capitalistas, né? Então é muito interessante como é que ele fala, né, como essas medidas, né, que visam o ideal coletivista acabam por concentrar ainda mais a propriedade, e disso sai o tal do Estado servil, que é essa realidade onde as pessoas seriam levadas de maneira compulsória, por força de lei, a servir a uma classe exclusiva de proprietários. Então, para ele, a única diferença entre o socialismo e o capitalismo, né, na sua fase de estabilidade, que é o Estado servil, ou seja, o Estado servil, para usar uma terminologia, né, é a síntese dialética das contradições, né, do capitalismo, que ele pode ter uma versão socialista e uma versão capitalista. Na verdade, é uma situação onde a propriedade está plenamente concentrada na mão de algumas pessoas. E essas pessoas podem ser uma elite econômica, financeira, ou então uma elite política. Quando eu tenho a elite política concentrando toda a propriedade, eu tenho a versão socialista do Estado servil. Quando eu tenho uma elite de grandes oligopolistas, monopolistas, né, financistas,
eu tenho a versão capitalista, digamos assim, do Estado servil, né? Mas, de qualquer forma, as massas, né, estariam aí sobre um regime que restaura, talvez de uma outra forma, por outros meios de legitimidade, mas restaura um regime de servidão e escravidão. É bom lembrar, e ele faz um trabalho muito interessante, de dizer o seguinte: olha, a realidade da escravidão ela é bastante diferenciada. Existem graus e níveis e formas, né, de uma pessoa ser escravizada ou estar sobre uma condição servil. Então, aqui nós temos uma crítica conservadora basicamente ao capitalismo entendido como um sistema político e, em certo sentido, um ideal, né, que leva, talvez não ao big government, né, ao grande Estado, mas leva ao big business, né? Ou seja, o distributismo ele se opõe à concentração de poder, só que ele diz o seguinte: ó, essa concentração de poder é impossível a gente dissociá-la da concentração de propriedade. Concentração de poder é concentração de propriedade e vice-versa. Uma coisa causa a outra, há uma co-causalidade entre as duas coisas, né? Quando você concentra propriedade, você ganha poder político, e se você concentra poder político, você concentra a propriedade nas suas mãos. E me parece que isso, de fato, é uma observação que distingue, de certa forma, dos socialistas e distingue dos apologistas da sociedade capitalista, da sociedade da livre iniciativa, que não vê problema nenhum nessa concentração do direito de propriedade na mão de alguns grupos, de um conjunto muito limitado de pessoas. E que para o Hilaire Belloc isso leva a uma corrosão dos laços sociais, das comunidades, né, que somente sobrevivem quando a propriedade ela é local, quando a propriedade ela permanece arraigada nos laços familiares. Isso é uma coisa muito interessante. Eu vi um comentarista do distributismo dizendo o seguinte: olha, a tradição do capitalismo, do liberalismo, defende o individualismo, né, de que o indivíduo é a fonte dos direitos, né, e da liberdade. E o socialismo é o coletivo, é a comunidade, né, é o coletivo. O distributismo não é nenhuma coisa nem outra, é a família. A família é o centro sobre o qual se constrói a economia e a organização política. E sobre ela, né, as liberdades, né, e o bem-estar da comunidade são elaborados, ou seja, elas devem estar em harmonia com a permanência da família. E isso é um ideal católico muito forte, que se diferencia principalmente das versões mais modernas, globalistas, de um certo liberalismo. Uma coisa interessante, né, notar é que o Estado servil, para o Belloc, ele é um estado de status, né? Ou seja, a gente tem um status, existe uma classe dominante, uma classe superior e uma classe inferior, digamos assim. No século XIX, na Inglaterra, houve uma publicação de um intelectual britânico chamado Henry Maine, que se chama The Ancient Law, Direito Antigo. E nesse livro ele afirma que a evolução do mundo moderno se caracteriza pela queda das sociedades baseadas no status para o contrato. Ou seja, antes existia uma sociedade governada por imperativos coletivos, no qual havia uma estratificação, e a posição social do indivíduo era atribuída a ele, né? Geralmente determinada pelo nascimento. E agora, no século XIX, existe então uma sociedade onde há uma certa igualdade de status, né? E não uma diferenciação, e na qual as obrigações sociais das pessoas elas eram estipuladas por meio de contratos livremente acordados, né? E não pelo status da pessoa ou pela classe social na qual ela nasceu. Essa obra ela era bem famosa, influente na Inglaterra, na virada do século XIX para o século XX. O Belloc não menciona o Maine, e eu não digo que o Belloc necessariamente concordaria inteiramente com essa análise, com essa fórmula, né? Antiguidade igual a status, modernidade igual a contrato.
Mas essa oposição, né, entre status e contrato parece ser um traço recorrente no Estado Servil, né? E parece, eu não sei se tu concorda, mas me parece que é isso, né? Que ele está basicamente dizendo, nós estamos numa sociedade aqui onde há pessoas livres, autônomas, né? E essa sociedade, ela está se perdendo. A gente está caminhando para uma sociedade, seja, né, o Estado capitalista, ou seja, o Estado coletivista, né, aonde a gente está, de uma certa forma, para usar um termo aí que muito se utiliza pela esquerda, a gente está regredindo, né, voltando ao passado, assim, mas a um passado assim, onde de fato, né, havia essa sociedade estratificada, né, com pouca mobilidade social. A questão é que o Belloc traz, que eu acho bastante interessante, e a atualidade da obra dele passa por pensar isso, é se existe realmente uma associação necessária ou se são coisas separadas. As transformações materiais e técnicas da sociedade que resultaram no aumento do nosso padrão de vida, é óbvio, né? Isso é bastante evidente, seja do ponto de vista individual, seja do ponto de vista agregado. Houve uma melhoria a partir da Revolução Industrial dos nossos padrões de vidas, né? Se isso é um processo dependente ou independente das transformações políticos-sociais que a modernidade trouxe. Ou seja, a perda de uma organização social centrada na comunidade, na família, a perda do vínculo, principalmente no Ocidente, com a cristandade, a herança da cristandade, né? A perda das autonomias locais, né? Quando a gente pensa no sistema feudal, havia essa autonomia local, né? De modo bastante marcante, né? E ao mesmo tempo, na modernidade, o surgimento do Estado Nacional, das estruturas altamente burocratizadas, né? Dos diferentes mecanismos sobre o qual a nossa vida é interferida, para dizer o mínimo, né, por esses poderes econômicos, políticos que surgem dentro da modernidade. Então, se isso são coisas conectadas ou não, né? Porque se elas forem conectadas, então o preço de se abrir mão dessa estrutura política e social moderna seria a regressão dos padrões de vida material. Se elas não forem... Tem uma passagem que o Belloc fala, né, que ele diz que a Revolução Industrial, né, que foi responsável por esse aumento do nosso padrão de vida, que ela não tem muito a ver com o capitalismo, né? Mas é uma passagem que eu discordo um pouco dele. Por que eu discordo? Porque, pelo menos, né, de novo, né, a historiografia mais convencional, né, um dos grandes pressupostos, né, uma das grandes causas da Revolução Industrial foi a Revolução Agrícola, né, que aumentou a produtividade do setor rural, né, e permitiu com que mais pessoas fossem para as cidades, né, nem tantas pessoas trabalhavam no campo, as cidades podiam ser abastecidas com comida vindo do campo, e aí permitiu o crescimento das fábricas, né, crescimento das cidades, e aí as pessoas puderam trabalhar nas fábricas. Mas uma das causas da Revolução Industrial foi justamente, na Inglaterra, os cercamentos, né? E essa política, né, de cercar terras comuns, né? Ou seja, de pegar essas terras que eram utilizadas para uso comum e dar aí para os grandes proprietários rurais que, né, cercaram essas terras e então implementaram métodos produtivos mais eficientes. E aí, essa foi a causa da Revolução Agrícola. Então, me parece, claro, é evidente que não tem como, assim, né, no presente, assim, a gente seria uma abstração completa, né, porque, enfim, a vida moderna está aí, ela infelizmente, ou felizmente, né, não vai desaparecer, né, a não ser que haja um colapso civilizacional. Mas me parece haver, sim, uma relação muito forte, né, entre essa aristocracia rural inglesa, que seria, digamos assim, essa precursora do capitalismo, né, com a Revolução Industrial, com um aumento do padrão de vida, ou seja, esse aspecto do político, né, do nosso, né, e do padrão de vida moderno, essa relação. Exatamente. No fundo, o Hilaire Belloc, ele está lidando com um problema que é um problema clássico aí da historiografia, né, que é a origem do capitalismo, né, da sociedade moderna. Existem diversas explicações, né,
a esse respeito, Weber, Marx, autores mais contemporâneos como Douglass North e outros, né, que vão oferecer aí teorias a respeito das causas desse desenvolvimento. Mas eu acho que muito mais do que saber se Belloc tem uma visão correta a respeito do processo histórico, diz respeito à atualidade da obra. E a atualidade da obra, me parece, que reside no fato de que é uma reflexão profunda sobre os riscos da concentração de propriedade, seja nas mãos do Estado, seja nas mãos das grandes corporações. Né? E que, no fundo, me parece que a mensagem do Belloc é uma ingenuidade achar que a concentração de propriedade na mão do Estado vai incomodar o outro lado da equação, que é aqueles que concentram nas grandes corporações as propriedades, e vice-versa. E isso é uma atualidade para diferentes questões ligadas hoje àquilo que se discute em termos do globalismo. Né? E também, ao mesmo tempo, pode ser uma chave interpretativa para entender por que hoje as grandes corporações, por exemplo, financiam todo um conjunto de iniciativas da esquerda radical. Exato. Né? Porque, por exemplo, muitas dessas propostas da esquerda radical implicam num grau de regulação sobre os negócios que, inevitavelmente, tornaria a vida para os pequenos, médias empresas e até mesmo para empresas grandes nacionais impraticável. Sim. E aí, né, quando você consegue quebrar essas, ainda, digamos assim, a propriedade que resta na mão, né, fora das corporações, quando você consegue quebrar por esse mecanismo, né, você adquire isso a preço de banana, etc., e promove um controle maior ainda da propriedade e também de certa forma, nós estaríamos adentrando aquilo que o Belloc chama de Estado servil, onde a única alternativa para as pessoas é obedecer àqueles que concentram a propriedade, portanto, o poder nas suas mãos e trabalhar para benefício deles, né? E que isso seria, de certa forma, mais tolerável hoje, porque segundo Belloc, pelos padrões tecnológicos, dá para garantir que a pessoa teria um certo conforto material nessa situação de escravidão e servidão. Pois é, isso é um tópico muito interessante que o Belloc toca ali nos últimos 2 capítulos. E aí dá pra gente refletir como né, os grandes empresários aí conseguem manipular a esquerda e usar a esquerda para os seus próprios interesses, né? O Belloc, ele era extremamente contra o Estado social. Pelo que eu vi no Estado servil, para mim isso ficou claro. Não é assim o meio termo que ele está propondo entre capitalismo e o socialismo não é o Estado social, o Estado babá, o welfare state, essa social-democracia, não é esse tipo de coisa, né? E, para ele, as legislações que tentam, de certa forma, remediar a condição do trabalhador, só piora. Só piora no sentido mais existencial possível, né? Talvez até melhore materialmente em alguns aspectos no curto prazo, mas existencialmente ela piora. Ele dá um exemplo, né, da legislação que estava em vigor na época, que estipulava que quando um trabalhador sofresse algum tipo de acidente de trabalho, mesmo se esse acidente tivesse sido ocasionado por um outro trabalhador, que o responsável por compensar o trabalhador que sofreu o acidente pelo dano sofrido seria o empregador, e não o empregado responsável pelo ato. Qual é o problema dessa legislação? Ele diz, a princípio parece uma maravilha, né? O trabalhador tem um seguro contra acidentes, cujos custos serão arcados pelo empregador. Mas o problema desse arranjo, diz o Belloc, é que esse tipo de legislação está sancionando, ou chancelando, né, oficialmente chancelando o Estado servil. Por quê? O Belloc explica. Né? Aqui tem uma passagem que eu vou cotar, que eu vou citar, né? Só que no esquema que ele faz, o A é o empregador, B é o trabalhador que sofreu o acidente e D é o trabalhador culpado pelo acidente. Né? Abre aspas. Agora, em tudo isso, está bem claro que A tem deveres específicos. Não porque ele é um cidadão, mas porque ele é algo mais, o empregador. E B e D têm direitos especiais sobre A. Não porque eles são cidadãos, mas porque eles são algo mais. Isto é, empregados. Eles podem reivindicar proteção de A como inferiores de um superior em um Estado que admite e chancela tais distinções.
Fecha aspas. E essa mesma conclusão ele tira de outras legislações trabalhistas, como o salário mínimo. Para ele, o salário mínimo é a introdução de vez do Estado Servil, né? Porque esse tipo de legislação protetiva, ela está, na verdade, efetivamente transformando as pessoas em idiotas, incapazes, né? Em gado, digamos assim. Né? Ou seja, a elite transforma numa casta de... né? Vira uma casta de pastores, digamos assim, cuidando do rebanho, né? O povo adquire uma certa segurança, mas não possui autonomia e independência. Não porque, né, eles não têm uma segurança porque constituem famílias sólidas e autossuficientes, né? Ou porque eles têm a consciência, né, de que caso as coisas derem erradas, ao menos, né, eu tenho aqui minha terrinha, né, para plantar alimentos, né, e viver da minha subsistência. Não. O povo passa a ter segurança porque essa casta, né, de senhores, né, oferece, digamos assim, migalhas para aqueles que estão em apuros. E só para... vou mencionar mais uma outra passagem que é muito interessante, né? E aí eu quero partir para, né, continuar essa outra reflexão, né? Aspas. Ele pergunta o seguinte: se as famílias, as com crase, né? Famílias que hoje vivem de um salário, fosse oferecido um contrato de trabalho vitalício que garanta o seu emprego permanentemente, né, e salário integral, quantos o rejeitariam? Tal contrato vitalício naturalmente acarretaria uma perda da liberdade. Para ser exato, um contrato vitalício desse tipo não é um contrato de forma alguma. É negação do contrato e aceitação do status. O homem que se comprometeu com esse acordo estaria sujeito a uma obrigação de trabalhar, goste ou não, de acordo com sua capacidade máxima de trabalho. Significaria uma renúncia do direito permanente aos excedentes criados pelo seu trabalho. Se nos perguntarmos quantos homens, ou melhor, quantas famílias, né, prefeririam esse contrato vitalício, né, e abandonariam a liberdade, ninguém pode negar que a resposta será: pouquíssimos rejeitariam tal contrato. Fecha aspas. E aí eu pergunto, não é isso que querem nos impor com a renda mínima universal? E esse é o ponto número 1 da Agenda 2030 da ONU, né, que fala em abolição da pobreza, mas a gente sabe o que isso significa. Porque assim, a gente tem que entender que a renda mínima universal não viria assim sem uma contrapartida, né? Exato. E essa contrapartida é a obediência em relação a quem fornece essa renda mínima universal. Exato. Será que eu vou ter que aceitar? Se vocês podem ter essa renda mínima universal, né? Mas só se vocês tiverem um filho por família. Então, se não tiverem, vocês não podem ter a ração, né? Ou deixarem de comer carne, ou qualquer outra coisa do tipo. Mas eu acho que existe ainda um outro mecanismo sutil de obediência, que é o seguinte: a consecução de um sistema desse tipo faz com que a única forma, e aí eu acho que o Belloc está certo, né, se isso se realizar, você tem uma polarização, né, porque na medida em que você tem essa chamada renda universal, isso quer dizer que toda a riqueza e produção está na mão das pessoas que provém essa renda, fazendo com que qualquer outra iniciativa de viver economicamente, né, independente desse sistema, se torne inviável. Ou seja, essa é um lado da moeda, né? A renda mínima universal. O outro lado você não vai possuir nada, mas será feliz. Exatamente. Ela é universal no sentido de que ela se torna, na prática, compulsória. Em que sentido? No sentido de que, para a maioria das pessoas agora desprovidas de propriedade, né, é renda mínima ou nada, ou a fome, ou a completa exclusão. Exatamente, né? Então, se a gente juntar essas duas coisas, né? Renda mínima universal e vocês não terão nada, mas serão felizes. Se a gente não possui nada, quem é que possui? Porque as terras, os recursos naturais, os bens de capitais, eles não vão desaparecer, né? Quem é que vai possuir esses recursos? Não, a face operacional será que não serão... de uma renda mínima é um sistema de impostos, né? Impostos universais também. E aí, o que a gente observa? Né? A gente observa que os sistemas de impostos, quando eles são feitos para financiar um estado de bem-estar, né, eles acabam com a pequena propriedade. Uhum. Porque a pequena propriedade jamais vai conseguir
operacionalizar com esses tributos, né? Então, na verdade, o você não terá nada eu diria assim que é o primeiro passo para a renda mínima universal. Uhum. Né? Até Não, porque... exato, era exatamente esse meu ponto, né? Exatamente esse meu ponto. Essas pessoas, né, que querem implantar a renda mínima universal são as mesmas que dizem você não vai ter nada. Então, quem vai implantar a renda mínima universal, né? São as pessoas que têm. Exato. Exatamente isso. E aí isso vai vir com o preço da obediência. A obediência Exato. que configura, né, a condição, segundo Belloc, de escravo. Uhum. Né? E isso perpétuo, porque você não tem como sair desse sistema. Né? E muito provavelmente os seus filhos não terão como sair desse sistema. E aí a gente volta, né, para aquela teoria, né, de que a gente está voltando, de certo modo, a uma sociedade de status, né? Né? Que é mais ou menos o que o Belloc fala também. E Que talvez com eram uma os gravidade ainda... impérios da antiguidade, né? Os impérios da antiguidade eram isso, né? Um bando de escravo e os senhores, os faraó, né? O imperador e a corte, né? Do faraó, do imperador, a sua oligarquia, né? E do outro lado o povão. E talvez essa nova forma ela seja ainda mais estável do que as anteriores, né? Porque agora você consegue satisfazer, prover um certo nível de vida, né? De bem-estar mais tolerável a essa gigantesca massa de escravos e servos, e que então não se perceberiam exatamente na condição de escravos e servos, exatamente porque eles gozariam de um padrão de vida tolerável, até mesmo com um certo grau de abundância, cujo preço é uma obediência a sinais de engajamento, a sinais de que você não, de que você está, né, comprometido em executar o seu papel em benefício desses controladores. Agora, qual é o problema desse raciocínio que eu vejo? É que muitas vezes se confunde, né, a gente tentando definir certas tendências do mundo contemporâneo, as pessoas às vezes confundem de que isso, de certa forma, é um processo deliberado e controlado, né, por esses poucos. E o que eu acho é que, inclusive, o Belloc, ele consegue fazer isso no livro, é que, na verdade, são decorrência de processos sociais e econômicos, né? São consequências impremeditadas de ações premeditadas. Né? Essa que é a questão. Então, tem um trecho que eu acho muito interessante, que ele diz, olha, independente né, ele fala de dois tipos de socialista, e ele vai dizer assim, existe um socialista ali que ele tem boas intenções, só que ao agir, né, com aquele objetivo socialista, que é a socialização dos meios de produção via a sua estatização, ele vai se conduzir ao estado servil. Não porque ele tramou em torno disso, mas as ações e os resultados das ações dele no mundo, né, as possíveis transformações que a sua atuação política acarretam, levam a estruturas de poder mais centralizadas. E, de fato, hoje nós estamos vendo cada vez mais estruturas de poder cada vez mais centralizadoras do que no passado. E aí a pergunta é, qual vai ser a consequência disso? Não é uma questão, né, de a gente dizer, existe lá um grupo, né, de metacapitalistas dedicados a transformar a sociedade desse tipo. Pode até haver, né, não sei. Mas a questão é que nós estamos assistindo, sim, a uma concentração de poder na mão das elites políticas e na mão das elites econômicas, que no passado não havia. Né? Desde esse evento, né, que vocês sabem, ao que eu me refiro, né, desde o início de 2020, o Jeff Bezos, por exemplo, teve a fortuna, dobrou de 100 bilhões de dólares para 200 bilhões. Exatamente. A pergunta que eu faço é assim, hoje você tem que prestar mais contas ou menos contas aos governos, né? Você tem mais áreas ou menos áreas da sua vida regulada por leis, enfim, e sistemas que vigiam e coletam informações em torno da sua conduta. Me parece que a tendência foi de aumentar, né, e não de reduzir isso. E isso vai contra o ideal distributista.
né, que é o da subsidiariedade, ou seja, a máxima dispersão possível, né? E aí eu sempre faço a pergunta, ou seja, se nós entendemos que essa dispersão de poder, seja ele político ou econômico, tá? É algo desejável, no caso econômico, isso é realizável sob outra forma que não uma economia voltada aos pequenos negócios e a organização da economia voltada à família, à unidade familiar? Existe um outro modelo que eu possa obter isso? E, francamente, eu tendo a dizer que não. Eu tendo a dizer que não, ou seja, a existência dos chamados grandes negócios me parece que não traz, né, esse tipo de capilaridade em torno do poder econômico, consequentemente também do poder político. Então, eu acho que a reflexão, o livro do Hilaire Belloc, que é um livro relativamente curto, né, ele é muito mais um livro que nos inicia em pensar algumas coisas de um modo diferente. Que frequentemente as pessoas tomam certas realidades, certas premissas, né, como absolutas e autoevidentes. E o Belloc, ele, né, ao afirmar certas coisas, ele nos causa esse desconforto de dizer assim, não, mas é isso que eu estava pensando, por exemplo, o papel do rule of law, talvez não seja essas maravilhas, como se, né, eu imaginava que fosse autoevidente. Então, eu acho que é um livro interessante para os nossos ouvintes buscarem, lerem até mais coisas do Hilaire Belloc, porque traz aí todo um ponto de vista diferenciado em torno desse debate, né, entre, de um lado, socialismo, comunismo, marxismo, e de outro lado, liberalismo, livre mercado capitalista, né? Para usar uma expressão que está meio na moda, talvez haja uma terceira via aí entre os dois. Eu recomendo muito o livro, achei muito interessante, porque é um livro, assim, que tu vai lendo, né, principalmente no momento em que ele fala ali, naqueles 2 capítulos que ele menciona história econômica, né, ele abala várias convicções, né, que eu já tinha, assim, né, que eu penso, porra, eu achava que era assim e agora esse cara tá me botando essa dúvida na cabeça. Ou seja, é um livro que me colocou muitas dúvidas, assim, né, e que te incomoda, assim, o cara, tu lendo, né, e tu acha que tu sabe uma coisa, e aí tu vê um outro ponto de vista, e pô, não sei se o que eu sabia tava certo mesmo, ou se esse cara aí tá certo. Esse tipo de experiência, ela é bem incômoda na hora, mas ela é muito, muito proveitosa, né, depois, quando tu reflete sobre isso, né. Então, é um livro, assim, que me colocou mais dúvidas que me deixou com mais dúvidas do que propriamente me forneceu certezas. E por isso mesmo que eu recomendo, né. E acho que é isso. Exatamente, eu também concordo, e espero que os nossos ouvintes busquem aí ler o Estado Servil de Belloc. Muito obrigado, pessoal, pela sua audiência. Nos vemos no próximo episódio. Não se esqueçam de curtir, divulgar o episódio aí para amigos e inimigos, como a gente gosta de falar, e nos seguir nas nossas redes sociais, no Telegram, no Twitter, no Facebook, no Getter, e nos ajudar a crescer cada vez mais. Muito obrigado e fiquem com Deus. Fiquem com Deus, pessoal. Até a próxima.